Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui contar para vocês uma lenda, mas eu vim trazer uma pulga atrás da orelha de vocês. Por quê? Será que foi uma lenda ou será que foi verdade? O que vocês acham? Reza a lenda que em 1900 e pouco, uma menina de 2 anos foi morta por uma boneca, né? Vamos esclarecer a história. A história da Xuxona. Alguém de vocês já tiveram essa boneca? Porque eu já tive essa boneca quando eu era mais nova. E esta boneca, ela tinha 85 centímetros, né? Ela era quase do meu tamanho. Eu me recordo bem desta boneca. Ela era, a minha no caso, a minha boneca ela era preta, ela tinha roupa preta, calça preta, aquelas bostas, pulseiras, o brinco, né? Era uma boneca muito bonita. Tinha o cabelo preso para cima, né? Depois vocês vão ver a foto dela aí que eu vou colocar para vocês. E reza a lenda que nessa boneca ela foi criada pelo nosso querido Maurício de Souza. Ele que criou, né, que fez o desenho da boneca, ao qual em 1991 é que esta boneca começou a ser comercializada, né, que ela começou a ser vendida, né, só que ela já tinha desenhos antes, né, então dizem que em Sorocaba, né, gente? Em Sorocaba, em 1989, dizem que uma criança ficou alucinada pela Xuxona e queria de qualquer jeito esta boneca. Então, todos os dias ela pedia para a mãe dela comprar a boneca. Só que a mãe dela estava desempregada e não tinha condições de comprar a boneca, que era óbvio, por ser lançamento, o valor também não era muito acessível, né? Até pelo fato delas serem uma situação de renda baixa na época. Então, ela não tinha condições também pelo fato dela estar desempregada. Então, o dinheiro que entrava, alguns bicos que ela fazia, era para comprar, óbvio, o que era mais necessário, né? Só que a menina estava apaixonada, ela queria a boneca, gente. E a gente sabe, né? Quem é mãe, a gente faz de tudo pra gente cumprir as necessidades dos nossos filhos. E a gente fica, óbvio, muito triste quando a gente não consegue, né? Cumprir, dar algum presente que a pessoa deseja muito, né? Mas a criança ficava enchendo o saco, gente, dela todo santo dia. Todo santo dia ela pedia a boneca pra mãe. E a mãe, irritadíssima, muito irritada no dia, deu um grito, né? E falou assim: só se o diabo me trazer o dinheiro para me comprar esta boneca, porque eu não tenho, né? Então a mãe, na ira do nervoso, do colapso, né, que ela teve, irritadíssima, ela pediu, né? Ela falou assim que o diabo mandasse o dinheiro para ela poder comprar a dita cuja da boneca, senão ela não ia ter condições. E aí, você acreditando ou não, no dia seguinte, a mulher teria recebido exatamente o valor para o qual era comprar, que era para ela comprar a danada da boneca que a filha queria. Então, o dinheiro era exatamente o valor da boneca, gente. E óbvio, né? Ela ficou meio assim, em dúvida, né? Se comprava ou não, porque ela lembrou que no surto da doideira, da raiva, ela falou só se o diabo me mandar o dinheiro, né?
E com a tentativa, óbvio, como eu disse, né, nós somos mães, a gente quer agradar os nossos filhos, a gente não gosta de ver nossos filhos tristes nem passando aquela vontade, né, a gente gosta de realizar. Ela decidiu comprar a danada da boneca, né, então ela foi lá e comprou a boneca. E aí nós temos 2 relatos deste caso que aconteceu em Sorocaba, né, no interior, em 1800 todo. Só que assim, né, uma lei. Se a boneca foi lançada em 1991, ela, será que foi uma boneca xing-ling, uma boneca que não era boneca, que a mãe comprou, era qualquer boneca, mas não era boneca? Não sei, né? Mas em Sorocaba foi onde aconteceu este caso. E o primeiro relato vem, né, que a boneca, né, porque assim, são bochichos, né? Dizem que a boneca, ela foi possuída pelo demônio enquanto a menina dormia. E aí, enquanto a menina dormia, diz a lenda que a boneca ganhou umas garras enormes, né, na unha, ganhou umas garras enormes na unha, e que a criatura teria arranhado a menininha de 2 anos inteirinha, né, inteirinha. E aí, e arranhou enquanto a menina dormia, né? E de manhã, no dia seguinte, a mãe viu as unhas da boneca com sangue e aquelas coisinhas de pele, sabe? Quando a gente realmente arranha assim, né? E aí puxa, né? E ela viu na unha, nas garras da boneca. A mãozinha da Xuxona, realmente, ela tinha uma parte assim, a mãozinha dela era mais afinadinha, né? Por causa da unha. Então diz a lenda que a mãe achou na ponta assim da unha da boneca sangue e pedaços de pelinha da criança, né? E outra coisa que ela achou estranha é que ela encontrou a filha dela sentada no canto da cama, completamente em choque, paralisada assim, sabe? Sem nenhum estado de emoção, né? Deve ter sido uma coisa de maluco. A segunda lenda, gente, já traz um finalzinho assim mais complexo, porque a segunda lenda diz que a boneca, além dela ter atacado a criança, né, ela levou a alma da criança, que foi encontrada morta na cama, né, e que a mãe, desesperada, óbvia, né, pegou a criança, viu que a criança estava arranhada, né? Não conseguiu saber o que tinha acontecido, porque a criança já estava desfalecida. Dizem, né, que a boneca asfixiou a criança, né? Então, além dela ter arranhado, ela asfixiou a criança, levando a criança à morte. E que a mãe pegou a boneca, né, a Xuxona, e levou para a catedral metropolitana lá da Nossa Senhora da Ponte, que foi onde o Monsenhor Mauro Vallini, né, que era paroco da matriz na época, teria exorcizado a danada da boneca, né? Dizem que mantiveram a boneca por um longo tempo lá na catedral, acorrentada no museu, no Sacro da Catedral, lá no museu que tem lá, que tinha lá na época, né? Só que a história, né, lá em Sorocaba começou, virou tipo um boom, um surto. Então, muitas pessoas começaram a ir lá para querer ver a boneca que estava em posição no museu. E era muita galera. E aí, o que aconteceu? A catedral fechou o museu e começou a sair relatos de que isso era mentira, de que não tinha acontecido nada disso, que era invenção, que a galera tinha inventado e patati patatá, para a galera parar de ir lá, porque tava tendo muita gente que queria ver a boneca, né, gente? Então vocês imaginam um relato desse, sério, em um que arranhou a boneca, no segundo que a boneca tinha sido, tinha matado a criança, né? Então, naquela época, realmente ia ser uma coisa muito séria, né? De muito terror.
E aí vem a pergunta que eu deixo para vocês. Vocês acreditam nessa história? Vocês acham que isso pode acontecer? Que há um objeto, algo assim, pode ser possuída, né? Possuído por um demônio, por um espírito perdido, né? Que tá ou por uma criança. A gente vê o caso da Annabelle, que é a boneca mais famosa da nossa época de agora, né? Onde vocês verem, né? Tem várias histórias da Annabelle, mas dizem que a Annabelle ela foi possuída primeiro por uma criança, por uma menininha que tinha falecido, que gostava da boneca, que ficou doente e acabou ficando apegada à boneca. Porém, no filme, quando nós vamos assistir, né? No primeiro filme, eles mostram apenas uma moça que fazia alguns encontros noturnos com seita, né? Ao qual ela fica doida junto com o namorado, né? E o namorado invade junto com ela a casa dos pais e ela acaba morrendo com a boneca, se eu não me engano, ao colo. E aí o sangue dela vai para a boneca, tornando a boneca possuída e demoníaca. Então, temos dois relatos diferentes aí, né? Ao qual era uma criança e ao qual mostra no filme a moça morrendo. Só que aquele casal, né? Que um casal muito famoso lá nos Estados Unidos, que eles tiveram, né? Várias histórias, vários relatos que foram considerados realmente, né? Eles mostravam que era verdade, que não era mentira. Eles tinham lá na casa deles vários objetos que era possuído por entidades, né? Eles falam que, se vocês prestarem atenção no filme, eles falam que a boneca não estava com uma criança, que na verdade a boneca ela estava assim possuída, mas por uma entidade maléfica, uma entidade mais forte, um demônio mais forte que utilizava a boneca como meio para fazer para pregar as peças com as pessoas, né? Que no caso ela ficou com um bom tempo até com as adolescentes estudantes que relataram várias histórias da Annabelle, né? A Annabelle que aparecia em lugares diferentes, né? A Annabelle que batia na porta, né? Então, assim, a gente assiste aquele filme e a gente fica até, para mim, que trabalho com essa parte de energia mediúnica, quando eu vou falar uma história para vocês. Eu, particularmente, não gosto muito de. Eu amo assistir filme de terror. Adoro assistir filme de terror. Adoro assistir essas coisas de filmes sobrenaturais. Porque eu gosto muito de entender, de estudar. Eu gosto realmente de analisar. Eu sou assim, gosto de analisar a história, gosto de entender o que tem atrás daquela história que gerou aquele assunto, né? Então, para mim, isso é um estudo. É você entender o que causou aquilo, né? Porque nada é causado do nada, não. Aqui em casa, vou trazer para vocês. Você acredita, Belinha? Se você perguntar para mim, você acredita, Belinha, que isso é possível? Sim. Eu acredito porque eu vivi isso aqui na minha casa, gente. Vocês acreditando ou não, na minha casa, quando o meu filho era menor, e até lá na minha casa mesmo, né? Eu cheguei a presenciar vários brinquedos eletrônicos sendo ligados do nada de madrugada, né? Principalmente os brinquedos eletrônicos que têm energia, né? Porque os espíritos, eles manipulam, né, a energia, o ectoplasma em excesso das crianças, porque as crianças têm ectoplasma. Na verdade, uma pessoa que é muito médium, ele tem isso em excesso, e as crianças têm até mais, né, que é uma energia vital. Então, o ectoplasma em excesso causa, né, esse efeito físico paranormal e sobrenatural dos espíritos sobre as coisas físicas, né? Fazer com que o mouse ande, ir na cozinha e derrubar copos, talheres, pratos, né? Que a gente vê vários filmes que são mostrados
onde realmente acontecem. Então, aqui em casa, teve uma época quando meu filho era mais novo, que ele estava brincando. Ele tem coleções de brinquedos, ele tem uma casa muito legal do Scooby-Doo, onde ele brincava muito com essa casinha, muito, 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 muito. E ele também tinha ganhado um carro do McQueen. Eu não sei se vocês lembram desse desenho, né? Do McQueen, é um desenho muito famoso. E ele tinha ganhado esse carro e também um carro do Ben 10, né? Que na época era muito famoso esse outro desenho. E ele gostava muito desses dois carrinhos. Ele brincava bastante com esses carrinhos, tá? E um certo dia ele deixou o carrinho lá desligado, aonde ele sempre deixava e não brincou com o carrinho. E eu escutei, eu estava no meu quarto, né? E eu escutei um barulho, tipo, sabe, gente, um barulho diferente. Falei, nossa, o que está acontecendo? Eu já morava nesta casa aqui, tá, gente? Falei, nossa, o que está acontecendo? E eu fui pro quarto do Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme estava comigo no meu quarto. E quando nós entramos no quarto, gente, eu me arrepiei. Do pelo de baixo até pra cima, assim, ó. Me arrepiei todinha. Só de colocar o pé no quarto e sentir a energia forte daquele ser que se encontrava com raiva no quarto do meu filho. E a velocidade em que o carrinho andava. Gente, o carrinho, vocês não estão entendendo. Ele não andava para frente e para trás. Ele andava assim, ó, em círculo. Ó, tá só te falar já. Ele andava em círculo, em círculo. Vocês vê como ficam gravado, né? A gente grava certas coisas. E era muito forte o barulho. Óbvio que o meu filho ficou com medo. Na época eu não tinha muito conhecimento dessas coisas, eu frequentava centro, mas eu não tinha conhecimento do que se tratava, né? Eu só sentia a energia, que era uma coisa muito forte, e via também, né, pelo meu terceiro olho, o ser. E o que vocês fizeram, né? Bom, peguei a Bíblia, gente. Eu nem sei se eu tenho mais essa Bíblia aqui, mas acho que eu me desfiz dela. Eu tinha uma Bíblia. Eu me desfiz dela porque ela estava toda rasgada, toda queimada. Mas foi a Bíblia que eu mais usei na minha vida para casos sobrenaturais que aconteceram aqui na minha casa. Então, neste dia, ao qual um dia foi o carro do Ben 10, primeiro foi o carro do Ben 10, não, primeiro foi o carro do McQueen, que ligou do nada e começou a fazer isso. E eu desfiz do carro. Dei o carro, gente. Meu filho não queria saber do carro, não queria mais brincar com o carro e eu me desfiz do carro. E aí depois foi o carro do McQueen que aconteceu. Do carro do McQueen, não, o carro do Ben 10 que aconteceu a mesma coisa, que ficou andando em círculo. E aí esse eu dei para minha vizinha, né? Óbvio, eu não contei o que tinha acontecido, mas eu desfiz do carrinho, porque ele não queria saber do carrinho, gente. Meu filho adorava brincar de carrinho de controle remoto. Aí ele gostava muito. Esses dois carrinhos eram os carrinhos que ele mais gostava. E eu tive que desfazer. Então, eu passei por isso aqui em casa, né? A energia que eu sentia era realmente de um espírito muito violento, muito forte, que estava manipulando através das suas mãos, através da sua energia, estava manipulando aquele objeto que tinha energia, né? Pelo fato de ter pilha, né? E fazia a manipulação do carrinho. Aí vocês vão falar, ai, Belinha, o carrinho tava quebrado. Gente, o carrinho não tava quebrado. Porque o controle remoto tava sem pilha. Ele só, assim, o controle remoto tava sem pilha. E o carrinho, ele não lembro se ele tinha que colocar pilha no carrinho, mas assim, o controle remoto estava sem pilha e o carrinho, eu não sei se o carrinho era com bateria, né, que eu acho que era com bateria, então eu só tinha no carrinho, então, e assim,
o carrinho tava parado já uns dias, você entende? Não é que tipo tava, não, ele tava uns 3 dias antes, ele tava quieto lá, guardadinho, né? E então, assim, é uma coisa, ele tava no chão, paradinho lá, né? E aí do nada ele, plimba, começou. Então nós pegamos a Bíblia, rezamos o Pai Nosso, peguei trecho da Bíblia, rezei e deu a luz do quarto, a luz do nosso quarto começou a piscar, acendia e apagava, acendia, apagava, acendia, apagava. Quando eu terminei de rezar o Pai Nosso, Ave Maria e a Bíblia, parou. Literalmente parou. Então eu vim trazer para vocês essa história e perguntar: vocês acreditam que realmente os espíritos possessivos podem se apossar de um serzinho assim, ó, tão bonitinho, tão nenenzinho, e tornar esse ser um ser medrontoso, né? Um ser que você vai querer se desfazer, jogar fora. Minha filha, olha, gente, olha o que a minha filha fez com esse cachorro, com o lobo dela. Pegou a corrente que eu comprei, que não deu certo lá, o negócio que eu ia fazer, e colocou no cachorro, porque ela fala que é a corrente dele. Entendeu? Deixa eu botar o cachorrinho aqui. Esse ser neném aqui, ó. Então, gostaram da história de hoje? Se vocês gostaram, gente, curte, comente, compartilhe, porque eu adoro saber a opinião de vocês. Eu gosto de ter essa conversa com vocês e de trazer essas coisas assim que a gente acha que é fora da casinha. Será que é tão fora da casinha? Você teve alguma experiência disso que eu contei para vocês? Se vocês tiveram alguma experiência relacionada a isso, me chama aí, ó, que aí eu passo o meu contato para vocês e vocês me mandam a história de vocês, que eu vou ter o prazer de vir contar a história de vocês aqui no meu canal, tá bom? Então, ó, ativa o sininho aí para vocês ficarem sabendo de mais histórias que eu vou estar subindo para vocês, porque essa foi a lenda de hoje. É verdade ou é mentira? Tchauzinho. Vamos para a nossa próxima história. Vocês acreditam que uma pessoa desencarnada, ela pode ficar próxima aos seus pertences pessoais, às roupas, a brinquedos, a copos, assim, a coisas que aquela pessoa tinha muito carinho, a entes queridos, né? Ficar um longo tempo na sua casa. Vocês acreditam nisso, gente? Sim ou não? Escreve aí para mim aí embaixo, que eu quero saber a sua opinião. É muito importante. Pela igreja, dizem que a gente tem que deixar, no mínimo, 30 dias, né, se eu acho, as roupas do ser falecido no lugar sem mexer, né? Não pode tocar, porque eles falam que o espírito fica próximo às suas coisas, né? Então tem esse prazo. Tem outras religiões que são 7 dias, ao qual você não pode tocar. Você veja, eu trouxe a história da Renata, que fez parte da minha vida, ao qual ela era muito apegada aos brinquedos, então alguns brinquedos eu vi ela mais próxima, e a minha mãe teve que desfazer de roupas, de brinquedos dela, e aí depois com o tempo ela, sumiu, não apareceu mais. O que você acha dessas pessoas que mantêm pessoas que foram falecidas e foram cremadas, e aí mantém a urna da cremação com um pozinho dentro de casa? O que vocês acham disso? Você acha que aquele pozinho que tá ali mantém o espírito da pessoa na casa, próxima à família?
deixa com que ela, impede com que ela tenha o seu desligamento, impede que ela vá embora, ou nada a ver? Ela fica próxima a você porque ela tem saudade, porque ela não quer entender. Como é que funciona isso na parte espiritual? Pelo pouco entendimento que eu tenho, né? Que eu falo que é pouco porque esse mundo sobrenatural vai muito mais além do que nós conhecemos e desconhecemos, né? O espírito, assim que ele falece, ele permanece um tempo que é o tempo dele ficar próximo ao seu lado, né? Então, ele pode ficar dias, meses ou anos próximo a você, pelo fato de ele sentir saudade sua, pelo fato dele ficar preocupado com você ou com entes queridos, querer resolver assuntos que ficaram pendentes, né? Pelo fato de não entender quando as mortes são mortes muito brutas, muito rápidas, o espírito ele fica meio que perdido ainda naquela cena. Então, fica vivenciando aquela cena várias e várias vezes. Por que, não sei se você reparou, nas estradas, quando teve um acidente de carro, você vê que naquele local que aconteceu o acidente, as pessoas costumam ter o hábito de levar vela, levar flores ou algum objeto da pessoa, porque a pessoa fica presa naquele momento, fica preso naquele lugar, vivenciando aquilo, até entender o que aconteceu, né? O que aconteceu comigo? Quando é uma coisa assim, uma morte repentina, que ela não estava aguardando. Óbvio que quando são mortes, né, que o espírito já estava em sofrimento e a pessoa tem entendimento que já está tendo desligamento, ela permanece também ao lado, né, por saudade, por preocupação. Então ela fica, às vezes, uns meses próximo, né? E aí, por que que pedem para rezar a missa, né? Porque a missa é importante, gente, a oração do Senhor, que vem trazer uma paz, vem trazer luz, né? Orientação, discernimento para o espírito, né? Que está naquela fase ainda de desligamento, vai e não vai, né? Por isso que é importante quando falam para rezar a missa, porque também falam para batizar, né, a criança ser batizada, porque eles falam que a criança que não é batizada, o espírito fica perdido, fica vagueando por aí. E quando a criança é batizada e falece, o espírito vai para a luz, né? Vai para as colônias do nosso mestre Jesus. Então, é muito, você vê, né? Tá passando agora a novela A Viagem, que é uma novela muito famosa, muito antiga. Eu lembro quando assisti essa novela a primeira vez, né? E realmente o que acontece ali na novela, eles trouxeram mais ou menos o que acontece na parte espiritual, né? Que é quando o espírito falece, você vê o Alexandre ele vem se vingar, então assim, ele vem se vingar, ele não foi embora, ele fica no umbral, ele passa uma grande parte no umbral, ele tem espíritos que ficam influenciando ele, e ele também tem dentro dele um sentimento de vingança, né? Então ele é um espírito perdido, então ele fica com aquele sentimento de vingança, ao qual impede ele de ver a verdade, de ser socorrido, né? Porque, gente, o plano espiritual respeita muito o livre-arbítrio dos espíritos. Não é assim, faleceu, morreu, carregou, levou embora. Não. O espírito, ele tem um momento dele entender, dele ver, de se perdoar, né? De entender o contexto do que aconteceu, né? Então, o Alexandre, ele fica um longo tempo naquela coisa de azucrinar, né?
as pessoas com quem ele fica com raiva. Então ele não perdoa a irmã porque ele acha que a irmã foi culpada. Então, gente, o espírito, quando ele falece, ele fica nesse processo de sofrimento, de entendimento, né? De realmente ter o tempo dele. Então, o filme da viagem é um filme, ó, a novela A Viagem é uma novela que mostra muito o que realmente acontece quando a gente falece, né? Porque logo depois a gente vê muitas pessoas, né? Esses hospitais psiquiátricos, de alas psiquiátricas, muitas pessoas que se encontram lá internadas, alguns, óbvio, têm problemas psicológicos, têm problemas mentais, mas outros, né, não são tão problemas mentais assim, né? São realmente porque eles têm aquela expansão mediúnica e enxergam, conversam com espíritos que estão perdidos e que ficam próximos a eles. Por quê? Nós tivemos, vivemos várias vidas, né? Se você vê, imagina quantas décadas, quantos séculos, né? Nós podemos ter várias reencarnações, tivemos a oportunidade de ser várias pessoas e evoluir em cada vida dessa que nós tivemos. Então você imagina a quantidade de cobradores que possa ser que nós temos e que vem nos acompanhando em cada vida que a gente reencarna, né? Então, o Alexandre, ele fica em cima do Theo, obsediando ele a todo momento. Por quê? Porque a Lisa, que é namorada dele, que era namorada dele quando ele estava vivo, se envolve com o Theo. Então, um meio de prejudicar ela, qual que é? É realmente ficar próximo, né, ao Theo e fazer com que ele tenha ele, na verdade, ele fala, né, ele fala como se não fosse ele, como se ele realmente tivesse sido tomado por outro, como se não fosse ele, porque quando ele volta, ele não se lembra, né, de nada. Antigamente realmente tinha médios que quando incorporavam, eles não tinham a noção de quando retornava no seu corpo, eles achavam que tinham sido tomados. Hoje em dia é muito difícil ter médium não consciente. Tem, mas a maioria dos médios, eles têm lembranças da sua, quando tem a incorporação. Eu mesma, quando incorporo, eu tenho a lembrança do que eu incorporei, assim como eu lembro dos meus sonhos, né? Ou sonhos de encontros espirituais, ou sonhos quando eu vou em colônias, estudar, aprender, né? Então, assim, eu tenho a lembrança. Quando fica muito marcado, logo que eu acordo, eu já anoto, né? Se há um sonho assim que foi muito real, que foi fora da casinha, eu já tenho, porque os sonhos eles trazem mensagem pra gente. É realmente uma hora que a gente se desconecta do nosso corpo e vagueia para onde a gente tem a necessidade. Então, por isso, né, que a gente sempre fala que quando nós vamos dormir, nós temos que rezar, se preparar antes, né, ter aquele momento de serenidade, de tranquilidade, para quando você for entrar em seu sono profundo, aonde eu relatei, né, que o seu espírito sai do seu corpo físico e você fica inerte, você possa ter a possibilidade, a oportunidade de ser acompanhados por espíritos bons, e ir nas colônias estudar, ou tem momentos, tem dias que às vezes eu vou com alguns espíritos socorrer em alguns lugares, né, ir em portais, ir no umbral fazer o socorre de espíritos perdidos, né, então você tem essa oportunidade, então por isso, e também você pode ir para lugares não legais,
né? Você pode ter aquele contato com espíritos não legais. Pode ser que você receba visitas não legais também, como já aconteceu comigo. Então, esse mundo sobrenatural, gente, é um mundo assim muito misterioso, onde realmente não temos respostas de nada, tá? Tem um livro que eu tenho muitos livros espíritas, por quê? Eu comecei no kardecismo, na equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que é aqui próximo à minha residência. Eu estudei um longo tempo, né, que a gente tem a escola mediúnica, e eu estudei, acho, uns 3, 4 anos, fiz todo o processo, desde o CBP1, CBP2, onde você vira discípulo, né, onde você começa como aspira, depois servidor, depois discípulo, né? E aí depois que você se forma em discípulo, a gente fala discípulo de Jesus, você pode fazer a escola de médiuns, que é onde a gente tem realmente o encontro com os espíritos desencarnados. Então a gente passa a aprender a identificar as energias, né? Uma energia de um espírito sofredor e uma energia de um espírito de luz, que no caso você pode, não sei como você é a sua religião, mas pode ser anjo da guarda, né? Pode ser aí o seu amigo, né? Então você passa a ter essa diferença, esse estudo profundo para identificar os espíritos. Ah, tem gente, né, que gosta só de incorporar os espíritos de luz. Gente, é uma delícia incorporar o espírito de luz. É uma paz, é uma tranquilidade, é uma harmonia, e você sente aquela energia gostosa, seu coração parece que vai sair pela boca, é uma sensação maravilhosa. Mas a gente tem que trabalhar a humildade, porque os espíritos sofredores, eles também têm a necessidade de incorporar no corpo físico, de trazer uma mensagem, de chorar, de abraçar. Então, nem sempre só a incorporação de um espírito de luz, né? É importante também a gente ter essa consciência de trazer a incorporação para um espírito sofredor, um espírito que precisa, tem essa necessidade antes de vir no seu corpo, falar o que tem que falar, chorar o que tem que chorar, gritar, xingar. Hoje em dia, o médium consegue ter o controle, né, na escola mediúnica a gente aprende isso, né, de você escuta o espírito xingando, falando um monte de palavrão, revoltado, só que o médium tem um controle de não falar aquilo que o espírito está dizendo, apenas passar o recado do que ele quer dizer, que ele está inconformado, que ele está bravo, alguma coisa aconteceu. Você entende? Então hoje o médium ele tem essa capacidade de assimilar o que pode e o que não pode dizer. Por quê, gente? Porque isso chama educação mediúnica. Então, quando você passa a ter uma educação mediúnica, você passa a ter noção, tá? Do seu corpo, da sua mente, tá? Você passa a ser dona e dono do seu consciente e do seu inconsciente. Então você não deixa acontecer a dominação total. O espírito ele respeita tudo e qualquer forma de expressão sua. Se acontece alguma coisa fora dos padrões normais, foi porque você deu permissão, tá? Foi porque você não estava preparado, não estava focado no que você estava fazendo, né? Por isso que quando a gente vai no centro, eu falo que a minha bagagem mediúnica vem do kardecismo, vem. Porque na escola do Dr. Bezerra de Menezes, da União Fraternal, aqui no Bonfilhori, que eu estudei com a Sandra, que era minha dirigente, a Sandra, que por coincidência tem o mesmo nome da mãe da casa que eu trabalho hoje, mas não, né? A Sandra loira, linda, maravilhosa, eu amo ela, gosto muito dela, né, Sandra? Eu gosto muito de você. Eu aprendi muito com ela.
a ser disciplinada, a ter respeito, né? A ter realmente essa responsabilidade nessa parte sobrenatural e realmente trabalhar, porque a gente precisa trabalhar muito, né? Essa parte de não deixar subir, né, de ter o seu controle emocional, de emoções. Só que isso é muito realmente da pessoa, né, gente? É a gente ter o controle de não deixar subir na cabeça, de não se achar melhor que ninguém, porque a gente não é, não é. Quando você se deixa à disposição a ser discípulo de Jesus, a trabalhar, né, para as colônias do plano espiritual, a gente tem uma missão e a gente tem que trabalhar diariamente com a nossa reforma íntima, né? A reforma íntima é o que? É você ver os seus, o que você tem de sombra, que eu falo, né, no Sagrado Feminino, trabalho muito lá com as meninas, o que você tem de sombra, quais são os seus defeitos, mas não se cobrar, não se punir, né? Isso eu aprendi lá com a Sandra, e sim aperfeiçoar, ver o que você tem que melhorar. Lá no kardecismo eu aprendi isso, né? A sua reforma íntima, é onde você trabalha os sentimentos que você tem que aprimorar, tem que aperfeiçoar, mas com muita tranquilidade você faz esse aperfeiçoamento, você se molda, você entende, você vê, você dá um tempo, né? A impaciência, você começa a trabalhar com paciência, né? Você começa a ver o que não vale a pena você se desgastar, você gastar a sua energia, você ficar gritando, brigando, né? Porque aí você vai começar a respeitar que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua história, né? E aí começa a sua vida a ser mais tranquila, menos pesada, né? E você começa a pegar a sua mala de reencarnação da sua vida, examinar ela com tranquilidade, ver o que tem nela de bom, ver o que tem nela de ruim, ver o que tem nela que você precisa melhorar. E aí você vai reformulando essa mala de bagagem, você vai moldando ela, você vai mudando ela, você vai enriquecendo ela, você vai se perdoando, você vai se modificando e você vai aceitando e se julgando menos, e julgando menos as pessoas à sua volta também, tá? Então isso é muito importante, eu vim trazer isso para vocês, né? Essa nossa conversa sobre os espíritos. Se você acha que os espíritos, eles ficam próximos, ficam sim, ficam próximos. E aí é certo a gente guardar alguma coisa daquele ente querido, se a sua saudade é muito grande, ou se você quer ter ele mais próximo porque você tem saudade, aí você acha que aquilo tá trazendo ele para próximo, isso vai muito de você, né? Só que a gente tem que deixar claro que o espírito ele também precisa ter um descanso, ele também precisa partir, ele também precisa evoluir. Então, a partir do momento em que ele veio na Terra, cumpriu a missão dele, esteja aberta a se desprender desse espírito, a dizer adeus, a falar: eu entendo que chegou a sua hora, obrigado por tudo que você trouxe para mim de conhecimento, mas agora é hora de você ter o seu descanso. E isso é muito importante, certo? Então, ó, beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado do nosso assunto de hoje. Curte, comente, compartilhe e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!